alimentar daquilo que nos sustenta, né, e dá base para nossas vidas, que é a própria palavra do Senhor. Amém? Desde já agradeço a oportunidade concedida a mim, né, para essa noite trazer a palavra, e fico muito feliz de estar aqui essa noite partilhando desse momento com todos vocês. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 3. Dos versos 11 a 18. Primeira carta de João, capítulo 3. Verso 11 ao 18. A mensagem que ouvimos desde o princípio. Amém? 1 João, capítulo 3, verso 11 até o 18. Nos diz assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma temática que, apesar de linda, de honrosa, de profunda, que é o amor de Deus, também podemos dizer que ela é complexa também em si mesma. Porque o ato de amar nem sempre é fácil. Amar, hoje, principalmente hoje, no contexto que nós vivemos, tem sido um grande desafio para a Igreja do Senhor. A nossa sociedade está cada vez mais individualista, cada mais fechada no seu cantinho. E cada vez mais elas se fecham para o mundo. Uma realidade de cidade grande, né, é que nós não conseguimos mais, por exemplo, evangelizar de porta em porta. É muito difícil esse evangelismo hoje, principalmente em cidade grande. Lá em Juazeiro nós conseguimos fazer isso ainda, com algum sucesso às vezes, mas que muitas das vezes nós vemos o quão é difícil evangelizar hoje, por conta que as pessoas estão ensimesmadas, estão fechadas no seu lado. E depois do advento da internet, das redes sociais, nós vemos como as pessoas agora não vivem, parece que não vivem mais nesse mundo, né, mas vivem num mundo virtual, onde, né, fica difícil também a igreja conseguir, embora tenha tido muito sucesso, mas não conseguimos alcançar totalmente o coração das pessoas. Nós estamos num contexto em que o amor está sendo desacreditado. Nós olhamos para a nossa sociedade hoje e as pessoas não creem mais no amor. Não creem que ele exista mais. Porque todo canto que a nossa sociedade olha, ela só vê maldade. Ela só vê individualismo. Ela só vê falsidade. Ela só vê hipocrisia.
E quando olham para a igreja, também isso tem tido em falta, irmãos, da igreja. Nós, cristãos, temos deixado de amar. Nós temos deixado de praticar o amor verdadeiro. Muitas das vezes nós temos vivido uma hipocrisia, um teatro. Porque tratar bem as pessoas não é amar. Pode ser uma parte, né? Pode estar envolvido no amar. Mas tratar bem em si não é amar. Não é somente isso. E se tratar bem dentro da igreja, é muito fácil. Nós passamos pouco tempo reunidos como igreja. Mas o exercício do amor, ele é muito mais constante e profundo do que um relacionamento dentro da igreja. Somente nos momentos de culto da igreja. Então essa noite, João, ele vem a nos exortar como igreja, para que nós possamos atentar para algo que ele vai nos dizer que é de suma importância nesse texto. Que o amor aos irmãos é uma marca, é uma característica do Filho de Deus, de um Filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, necessariamente nós devemos amar. Necessariamente devemos amar. Então, antes de entrar no texto propriamente dito que nós lemos aqui essa noite, eu queria apenas fazer 3 observações. A primeira é que João, o apóstolo João, que escreveu tanto o Evangelho de João, quanto essas 3 cartas que nós conhecemos, que levam o seu nome, ele era conhecido como o apóstolo do amor. Ele foi um dos apóstolos que mais escreveu sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo. E aqueles que mais incentivam a igreja a exercer, a praticar o amor no seu ambiente, onde ele está inserido. Então, é ele também que é chamado o discípulo amado nas Escrituras, aquele que reclina a sua cabeça no ombro de Jesus Cristo. Ele era conhecido como o discípulo amado. A segunda observação é que nessa carta de 1 João, ele trata de pelo menos 3 assuntos gerais em toda a carta: amor, justiça e obediência. Ele sempre torna a falar sobre os mesmos assuntos, mas todas as vezes que ele volta a um assunto desses, ele discorre de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente, sem se tornar repetitivo e sem se tornar cansativo. Mas todas as vezes ele aponta o amor, ele aponta a justiça, ele aponta a obediência de um ponto de vista diferente. E a terceira observação, para melhor compreensão do texto essa noite, é sobre a passagem em si que nós lemos. Ela está dentro de uma perícope que João faz a diferenciação entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Se você olhar comigo, no mesmo capítulo 3, no verso 10 do texto que nós lemos, vai dizer assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então veja a seriedade do que João está falando aqui, do que ele exorta a sua igreja. Aquele que ama é filho de Deus. Aquele que não ama é filho do maligno. Então, dentro desse contexto, João ele vai agora inserir essa parte que nós lemos, a perícope que nós lemos em si, sobre o amor fraternal, sobre o amor mútuo entre os irmãos. E aí no verso 11 ele começa dizendo assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então já havia uma mensagem
uma vontade de Deus revelada para o seu povo. E era esta a mensagem que João estava retransmitindo ela para os irmãos que estavam recebendo aquela carta. Havia uma mensagem que vinha da parte de Deus para aquele povo, que não era uma mensagem nova, que não era uma mensagem que João havia criado, não era uma mensagem que há poucos séculos ou décadas vinha sendo pregada, mas uma mensagem que há muitos séculos havia sendo pregada. É tanto como foi dito aqui no início, relatado em Mateus, Jesus, ele sintetiza, ele resume todos os mandamentos, a lei do Senhor em 2 mandamentos simplesmente. E nos 2 mandamentos estão o amor. Está relatado o amor. Amarás o teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Embora o princípio que João esteja dizendo aqui seja o princípio da mensagem de Cristo, que ele justamente estava transmitindo agora, através de uma forma mais, nas suas pregações, de uma forma mais clara, o entendimento de toda a lei, que era o amor. Por isso que diz as Escrituras que o amor é o cumprimento da lei. Se você ama, você está cumprindo a lei. Se você ama a Deus, você está obedecendo a Deus. Então é esse princípio que nós estamos vendo aqui que João está dizendo. O princípio da mensagem de Cristo, a mensagem que ele havia recebido da parte de Cristo. E agora estava repassando. E essa mensagem é esta, que nós, a igreja do Senhor, estejamos amando uns aos outros. A essência do Evangelho de Cristo se resume no amor em ação. Um amor que não pode ser apenas de palavras ou discursos, mas deve se manifestar na prática, em gestos de justiça, de solidariedade e compaixão. Então, amar vai muito além de palavras. Porque a coisa mais fácil, irmão, de nós fazermos é falar algo, sem que aquilo esteja profundamente enraizado em nossos corações. É muito fácil nós amarmos somente de palavras. É muito fácil nós dizermos que amamos as pessoas. É muito fácil nós olharmos para alguém, ó irmão, eu lhe amo. Mas o seu coração está totalmente afastado daquilo que a sua boca, do que a sua língua está professando no momento. Principalmente hoje, com o advento das redes sociais, nós vemos muitos exemplos, até mesmo conhecemos, talvez, muitos exemplos, por exemplo, de casais que na internet postam fotos lindas, declarações belíssimas, mas a realidade dentro do lar é muito diferente do que está nas redes sociais. É fácil dizer que ama, difícil é provar que você ama. Então o amor, ele é uma atitude. O amor não pode se resumir a um sentimento. O movimento do romantismo, ele inculcou na nossa mente que o amor, né, ele é romântico. É um sentimento que nós temos que seguir o coração para poder amar. E aí nós temos enveredado por esse caminho, por esse entendimento, que eu tenho que sentir algo por alguém para depois amá-lo. Que é quando bate uma química, né? Rola um sentimento, uma esfera, né? de emoções e sentimentos.
é que agora eu vou amar alguém. Então a Bíblia ela vai nos provar totalmente o contrário. Amor não é meramente um sentimento. É muito mais do que isso. É uma virtude. O amor é ação. Então, no texto que nós vemos, esta é a mensagem que João está nos trazendo. É o amor através das nossas atitudes. Se você me ama, me prove que você me ama. Através das suas atitudes. Não somente da sua boca. Não somente pelas palavras. E aí, no verso 12, ele vai nos mostrar que o ódio, ele é contrário à vida cristã. O ódio é a ausência do amor. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos ódio em nosso coração, o próprio João vai dizer, como pode permanecer o amor de Deus em nós? Então ele vai usar o exemplo de Caim, primeiramente. Um exemplo negativo no verso 12. Para nos mostrar como nós não devemos ser. No verso 12 ele vai dizer, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Então nós vamos ver que aquele coração que alimenta, que nutre o ódio, ele é um coração como o de Caim, um coração mau, um coração homicida. E João vai, no desenvolvimento do seu pensamento, dizer que esse que vive, que contrai, que alimenta, que nutre em si mesmo o ódio, ele é um assassino, ele é um homicida. Corroborando também com o pensamento de Jesus em Mateus 5, versos 21 e 22. Quando Jesus diz que aquele que guardar ira contra o seu irmão, já o matou em seu coração. Então você só não mata quando você pratica o ato de tirar a vida do seu irmão. Mas quando você odeia, você já matou ele no seu coração. Já praticou um assassinato no seu coração. Então, foi isso que aconteceu com Caim. Caim, ao ver que a sua oferta havia sido rejeitada por Deus, e a oferta de Abel havia sido aceita por Deus, ele se ira contra aquela situação ali. E é interessante que Deus ainda chega em Caim e perguntou aí, o pecado está à porta. Cabe a você. Ele vai perguntar o porquê, o porquê dele estar tão enraivecido, o semblante dele caído. E na oportunidade de Caim desabafar, ele vai se trancar naquele momento. E é isso que toda pessoa que tem ódio no seu coração, ela se faz. Ela se tranca. Ela guarda aquilo dali. Ela não demonstra para todo mundo que ela tem raiva. E Deus chega para Caim e pergunta a ele, por que o seu coração, você está tão triste, por que você está com um semblante tão descaído? Se não fizeres o que é certo, não serás aceito. O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Assim como o amor é uma atitude e uma ação, o ódio também é. É você que decide guardar ódio no seu coração. É você que decide guardar rancor no seu coração. E Caim fez isso. E nós sabemos o desfecho da história de Caim. O exemplo de Caim é usado para nos mostrar como o ódio leva a um homicídio. O apóstolo João, ao exortar a igreja, recorda que esta é a mensagem que desde o princípio temos ouvido, ou seja, amar. No entanto, ele também nos alerta
quanto àqueles que não amam, utilizando o exemplo de Caim, que matou Abel movido por inveja e ódio. Então, diante do texto que nós estamos vendo essa noite, já diante desse momento em que já lemos alguma coisa sobre amor, sobre ódio, eu já quero que nós possamos refletir no que está alojado em nosso coração. Eu quero perguntar a você essa noite, o que é que você está guardando aí no seu coração? Tem muito amor guardado no seu coração essa noite? Tem muito desejo de amar guardado no seu coração essa noite? Ou no seu coração há rancor, há ódio, há algo sendo alimentado em relação ao seu irmão que não seja amor? Então já fica um aviso para nós essa noite. O ódio alimentado no coração se torna um homicídio. Talvez nós já tenhamos matado muitas pessoas no nosso coração, no nosso pensamento. Talvez nós já tenhamos desejado muito mal para as pessoas em nosso coração. E aí João ele vai continuar no verso 13, dizendo: não, irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. E é bem verdade, irmãos, que aqueles que praticam o amor à justiça sempre serão odiados. Isso não quer dizer que todo mundo vai odiar os cristãos porque eles amam. Mas, no entanto, visto que o ódio é a reação natural da injustiça ao amor, não devemos nos surpreender quando isso acontecer. O mundo em si, que nós falamos aqui, que nós vivemos lá fora, é egoísta, é maligno, é individualista. O amor guarda-se para si mesmo, é um amor a si próprio. É isso que nós temos visto, principalmente nas palestras motivacionais que nós vemos na internet. Ame-se primeiro a si mesmo, depois o resto. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois o resto. Olha só como é tratada as pessoas dentro desse pensamento humanista. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois o resto. E é normal que se levante algum tipo de contrariedade às atitudes de amor que nós fazemos, a forma de amor que nós vivemos. Isso pode acontecer claramente nos nossos dias. E aí, João vai dizer: olha, não se surpreendam, não fiquem surpresos caso isso venha acontecer. E às vezes nós amamos algumas pessoas e outras pessoas vão sentir inveja daquele dali. Elas mesmo não se deixam ser amadas, mas sentem inveja porque alguém nos ama. Mas sentem inveja porque nós somos cuidados por alguém. Não sei se os irmãos já passaram por algo semelhante a isso. Mas isso pode acontecer claramente nos nossos dias. E aí no verso 14 ele vai expandir esse pensamento. E ele vai dizer: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então nós vamos ver muito isso no Evangelho de João. Nós vamos ver muito isso nas cartas de João. Um tipo de paradoxo, ele gosta muito desses paradoxos, entre trevas e luz, vida e morte. Sempre João vai usar esses termos em contraposição para gerar em nós algum tipo de impacto.
para gerar em nós algum tipo, né, de reflexão sobre a profundidade do que ele está relatando. Falar de amor, falar de ódio, são coisas profundas. São coisas que muitas das vezes estão alojadas no mais fundo do nosso coração. E só quem conhece será o próprio Deus. Então, diante disso, João vai dizer que nós sabemos quem já passou da morte para a vida, pelo simples fato de quê? De amar. Porque no verso 10 ele disse: nisto nós conhecemos os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aquele que pratica a justiça é filho de Deus, o que não pratica é filho do maligno. E ele vai dizer: o mesmo vale para quem não ama o seu irmão. Então, os filhos de Deus, a sua maior marca, a sua maior característica é o amor. Porque Deus é amor. Cristo é amor. E nós, os seus filhos, somos amor também. O mesmo amor, e essa foi a oração que Cristo fez em João 17. Que o mesmo amor que Deus amava Cristo, ele desejava que esse mesmo amor estivesse sobre nós, alcançasse também a gente. Então a nossa maior marca, meus irmãos, nessa terra é o amor, é amar as pessoas, assim como Cristo nos amou. E nisto nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus. É isso que ele vai dizer em João, também no Evangelho de João. Relatando aos seus discípulos: vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A nossa maior característica como filho de Deus é amar, é o amor. E aquele que não ama, ele continua na morte, continua morto. O homem sim que não ama, ele é um homem morto. A sua vida não tem nenhum sentido. A sua vida não tem nenhum objetivo. A sua vida não tem nenhum prazer. Porque todo o prazer de uma vida está no amor. Em ser amado por Deus. Em amar uns aos outros. E os irmãos vão concordar comigo que a melhor coisa desse mundo é amar e ser amado, não é verdade? A melhor coisa do mundo que ele pode sentir aqui é ser amado. É ser cuidado com amor. E aí, essa será a nossa maior característica como cristãos. Você não poderá, talvez, ser conhecido pela sua pregação. Talvez não seja reconhecido pelo ministério que você exerce dentro da igreja. Talvez você não seja reconhecido pelo evangelista que você é. Talvez essas coisas possam passar despercebido a algumas pessoas. Mas nunca o nosso amor deve ser despercebido. Ou deve passar desapercebido pelas pessoas. Porque a nossa maior marca, assim como foi a de Cristo, é o amor. Assim, da mesma forma, nós devemos exalar em nossas vidas, através das nossas atitudes, o amor de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo, estão compreendendo? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, o amor, ele é o símbolo da vida eterna e o ódio, o símbolo da morte. A prática de amar os filhos de Deus é uma evidência que já passamos da morte para a vida. Para afirmar de outra maneira, quando temos como curso normal das nossas vidas a doação de nós mesmos aos irmãos de maneira a sustentar a vida deles, sabemos que passamos da morte para a vida. Então a vida eterna não é algo que começa além da vida física. A vida eterna
não é algo que ocorre apenas do outro lado da morte física. Em vez disso, começa aqui e agora. O amor de uns pelos outros prova que a vida eterna é uma realidade presente. A nossa vida eterna já começou aqui. Quando nós aceitamos a Cristo, a vida eterna já habita em nossos corações. E aí ela vai se desenvolvendo, vai nos envolvendo nela, até atingir o clímax, o ápice, que será na glorificação final. Mas desde já, nós já desfrutamos dos vestígios, das evidências da vida eterna aqui. E o amor é o que faz nos sentir, né, que nós somos seres eternos. O amor, ele faz nós temos a esperança da vida eterna. Porque foi o amor de Cristo que plantou essa esperança em nossos corações. E aí, João, ele vai dizer, aquele que não ama, ele permanece na morte. E aí no verso 15 ele vai expandir isso um pouco mais. Ele vai falar que o ódio, ele forma um assassino. Assim como o amor transforma nossas vidas, o ódio também pode nos tornar um assassino. No verso 15, ele diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Mais uma vez, ele corrobora com aquilo que Cristo diz em Mateus capítulo 5. Que se nós nutrimos um sentimento de ira contra nossos irmãos, nós somos assassinos. Então, diante do que nós estamos vendo aqui, irmãos, nós vemos o quão profundo e o quão importante esse tema é para nossas vidas, para a vida da igreja. Eu pergunto, onde existe ódio, pode haver harmonia? Onde há ódio, pode haver paz? A menos que o amor transforme essa realidade, é impossível. E quantas das vezes nós já guardamos sentimentos de raiva contra as pessoas? E pessoas que, no trânsito, por exemplo, se estressam facilmente. Principalmente num trânsito como esse de Campinas, né, que está ficando cada vez mais difícil andar em Campinas, estressante andar dentro da cidade. Muitas das vezes a gente não se atém ao domínio próprio, a gente acaba, né, esbravejando, falando algo contra alguém. Isso já são evidências que essa capacidade de odiar alguém, de ter raiva de alguém e guardar rancor de alguém, está nos nossos corações. Em nós está a capacidade de amar, mas também está a capacidade de odiar. Mas se nós somos filhos de Deus, o que é que o texto vai dizer? Que nós temos que evitar guardar rancor em nossos corações. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o ódio é a ausência do amor. Como a ausência de luz, a ausência de amor resulta em morte. Não é preciso arrancar ou derrubar uma planta para matá-la. Basta apagar a luz. Da mesma forma, não é preciso atirar ou esfaquear o seu irmão para se tornar um assassino. Ele só precisa reter o amor que dá a vida. Então o ódio, ele nos torna um assassino, um homicida, assim como o diabo foi desde o princípio. E aí, no verso 16, nós vamos ver que João agora ele vai sair daquele exemplo negativo, do exemplo que nós não devemos seguir, que era o exemplo de Caim, e todas as implicações do ato dele.
E agora no verso 16 ele vai nos apontar agora para quem? Para Cristo, o nosso maior exemplo de amor. Então no verso 16, ele vai dizer assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui está o padrão de amor com que somos chamados a amar. Não se trata de algo egoísta ou incondicional. O amor verdadeiro é sacrificial. É um amor que nos convida a sair de nós mesmos para ajudar os outros. Então o amor, ele é difícil de ser praticado. Porque o amor, irmãos, é uma renúncia de nós mesmos. Muitas das vezes o amor, nós vamos ter que nos doar completamente para amar alguém. Foi isso que Cristo fez por cada um de nós. Foi com essa mesma atitude que Paulo ele vai relatar em Filipenses capítulo 2. Tem de vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que ser Deus ou se apegar aos seus atributos como Deus. Ele devia se apegar àquilo naquele momento. Mas ele demonstra o seu amor por cada um de nós, se entregando totalmente. Ele se entrega sem reservas. E é desse amor entregue, sem reservas, que João está apontando nesse momento. É esse amor que ele diz que nós conhecemos. E é esse amor que nós devemos amar as pessoas. Não é com amor fingido. Não é com aquele amor somente de palavras. Mas o amor em si, ele é doação. Ele é entrega de nós mesmos aos outros. Então a nossa consciência desse amor, especialmente desde que o conhecemos como a vontade suprema de Deus para o homem, traz consigo a obrigação moral de demonstrá-lo como ele o demonstrou. O mundo dos homens só conhecerá o amor como nós o conhecemos, quando eles o virem em nós, como nós o vimos nele. Há ainda, irmãos, uma saída para esse mundo, pelo menos para tentar amenizar o mundo em que nós vemos. Individualista, egoísta, egocêntrico. Que é nós demonstrarmos o amor de Deus como nós o conhecemos. A igreja, ela é desafiada a isso. A ser o referencial de amor para o mundo. Se alguém lá fora tiver que procurar o amor, uma referência do que é amor, a igreja é que tem que demonstrar esse referencial. É nós que temos que mostrar ao mundo o que é o amor. Mas não o nosso amor humano, imperfeito, mas o amor que nós vimos sendo demonstrado através das atitudes de Jesus Cristo. Isso requer de nós uma consciência desse amor. Isso requer que nós reflitamos no amor de Deus por nós. É necessário que nós possamos conhecer esse amor, para que depois eu possa expressá-lo ao mundo. Isso requer tempo de reflexão, tempo de leitura, tempo de oração, pedindo a Deus que Ele nos mostre como esse amor que nos alcançou, ele pode ser demonstrado ao mundo. Como esse amor que nos alcançou, a sua amplitude dele, o seu alcance sobre nós. E aí, depois de tudo isso massificado em nós, depois disso estar bem dentro do nosso coração, bem firmado, bem refletido, bem mastigado em nós, aí nós vamos ter condições
de falar ao mundo sobre o amor de Deus. Porque às vezes o nosso Jesus te ama, que nós dizemos para as pessoas, ele é carregado de uma superficialidade enorme. Não que seja errado nós dizer que Jesus ama as pessoas, mas que muitas das vezes o nosso Jesus te ama, ele não passou por uma reflexão das nossas vidas. Nós não conhecemos a fundo o amor de Deus por nós. Ele não foi maturado, não foi refletido. E aí torna-se de fato superficial. O nosso Jesus te ama. Então João nos alerta para essa obrigação que nós temos de amar os outros assim como Cristo nos amou. E aí no verso 17 ao verso 18, ele vai falar que o amor não é simplesmente palavras, mas seguido de gestos, de atitudes. Verso 17, ele diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que nós dizemos que amamos as pessoas quando nós vivemos uma indiferença com ela? Quando nós só aceitamos parte da vida dela e não o todo da vida dela. Nós aceitamos a amizade, mas eu não aceito as necessidades dela. Eu aceito o seu companheirismo, mas eu não aceito as suas dores. Eu não aceito os seus problemas. Eu não aceito os seus defeitos. Isso pode ser chamado de amor. Receber e aceitar a pessoa em partes, aquilo que me convém, aquilo que me agrada, aquilo que traz algum tipo de benefício para mim, mas o restante, eu não me importo com aquela pessoa, não diz respeito a mim, as necessidades, as dores, os sofrimentos daquela pessoa. Então o texto vai nos mostrar que a indiferença é uma atitude aquém do cristianismo. Palavras ditas nem sempre refletem em nossas reais situações. O amor verdadeiro nos ensina a amar não somente com palavras, mas com atitudes sinceras e sem segundas intenções. Tiago, capítulo 2, versos 15 e 16, nos diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando do alimento diário, um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? E vamos imaginar aqui o que Tiago tem em mente. Ele está falando sobre questões de fé e obras, que a fé sem obras é morta. Da mesma forma que o amor sem obras, sem gestos, sem atitude, sem ação, ele também é morto, é inválido. E aí, ele vai dizer que se alguém no nosso meio, se alguém no meio da igreja, está passando algum tipo de privação, seja de vestimenta, seja algum tipo de falta de alimento, e a gente só dizer, não, nós vamos orar aqui para que Deus resolva a sua situação. Vão em paz, e tratem de se aquecer, tratem de se alimentarem, mas a gente mesmo não faz nada, só despede a pessoa em paz. Aí Tiago pergunta, que proveito tem isso? Que amor é esse? Que amor é esse que não se envolve? Que amor é esse que não sente a dor do outro? Que amor é esse que eu vejo a necessidade latente aos meus olhos,
mas que eu fecho o meu coração para aquela pessoa. Pode permanecer no cristão como esse o amor de Deus? Pode ser um cristão como esse um filho de Deus? E aí no verso 18 ele vai concluir: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E esse versículo é o lema da nossa igreja, da ação evangélica. Irmãos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Essa tem sido a nossa realidade como igreja do Senhor. Como assevianos que nós somos, temos praticado, temos vivido esse amor, não somente de palavras, mas temos ido além das palavras. Temos demonstrado isso através das nossas atitudes, do nosso companheirismo, do envolvimento com a igreja, com as pessoas da igreja, o envolvimento das suas necessidades, sejam elas espirituais, físicas, materiais. Nós temos nos envolvido com elas. Nós temos auxiliado elas. Nós temos acompanhado elas. Nós temos contribuído com elas. E essa noite, diante de tudo que nós já vimos aqui, eu queria fazer apenas 3 aplicações. A primeira é exercitar o perdão e evitar o ressentimento. João apresenta Caim como exemplo do que acontece quando deixamos que sentimentos negativos cresçam em nossos corações. Uma aplicação prática é, portanto, exercitar o perdão e trabalhar continuamente para evitar sentimentos de ódio, inveja ou amargura. Amar implica reconciliar-se com quem nos feriu e manter o coração limpo de mágoas. Onde houver desavenças, que sejamos agentes de paz e reconciliação, como Cristo nos ensinou. Assim como o amor, o perdão também é uma máxima do cristianismo. Nós somos desafiados a perdoar aqueles que nos feriram, aqueles que nos magoaram. Não existe amor sem perdão, irmãos. Não existe amor sem perdão. Então nós precisamos amar o tanto quanto nós precisamos também perdoar as pessoas. Não importa o que eles fizeram contra nós. Não importa o grau do seu ódio, da sua raiva, da sua ira. Mas você precisa liberar perdão. Você precisa deixar que essa mágoa saia do seu coração. Você precisa liberar perdão. E aprendemos a não guardar ressentimentos. Qualquer ressentimento devemos resolver o mais rápido possível, para que aquilo não se torne uma mágoa, que aquilo não se torne uma ira, para que aquilo não se torne ódio. Que geralmente ele vai nessa crescente. Nunca nós odiamos uma pessoa diretamente, mas começa com pequenos ressentimentos. E aí não ache que você não precisa pedir perdão aos não crentes. Só precisa pedir perdão aos crentes da igreja. Nós precisamos aprender, irmãos, que todo tipo de sentimento, seja aos cristãos ou não cristãos, nós devemos procurar resolvê-los. Amém? Que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. A segunda aplicação que eu queria trazer essa noite
que nós possamos cultivar um amor sacrificial inspirado em Cristo. João afirma que devemos dar a nossa vida pelos irmãos, assim como Cristo deu a vida por nós. Isso nos leva a viver um amor que seja generoso e sacrificial. Pode ser necessário abrir mão de tempo, conforto ou recursos para servir ao próximo. Essa aplicação nos desafia a sair da nossa zona de conforto e colocar as necessidades do outro em primeiro lugar, refletindo o amor sacrificial de Jesus em nossa vida cotidiana. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus. Nós precisamos demonstrar esse amor para as pessoas aí fora. Que nós sejamos esse referencial do amor de Deus aonde nós estivermos. Bem, a terceira e última aplicação, meus irmãos, é amar com ações concretas e não apenas em palavras. O apóstolo João nos exorta a amar não de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. A primeira aplicação prática é que nós comprometemos a demonstrar um amor cristão através de gestos tangíveis, concretos. Isso pode significar ajudar um vizinho em necessidade, oferecer apoio emocional, alguém em dificuldade, ou investir nosso tempo e recursos em causas que promovam o bem comum. Não basta falarmos de amor, devemos vivê-lo com ações que façam diferença na vida das pessoas ao nosso redor. As nossas ações devem refletir na vida das pessoas o amor de Deus. As pessoas precisam ver, através das nossas atitudes, o amor de Deus. E para finalizar, eu queria contar um pequeno testemunho. Testemunho da minha própria vida, que por algum tempo na minha vida, nos anos iniciais da minha vida cristã, eu nutria um ódio terrível contra o meu pai. Mãe se separou do meu pai, nós éramos muito pequenos. Eu nem tenho lembranças do meu pai dentro de casa. E aí a nossa mãe, ele sempre fazia, aquele que nós chamamos de alienação parental, ela fazia, o diabo do meu pai. Que ela pudesse dar de adjetivos negativos para ele, ela dava. E nós crescemos com aquela imagem dele na nossa mente. Eu e meus irmãos crescemos com aquela figura dele, que a nossa mãe, aquela caricatura que a nossa mãe fazia dele. E aí toda a minha infância e juventude, eu fui alimentado esse ódio na gente. E aí eu me converti em 2011, e eu ficava lá na Serva de Soledade, eu me converti, eu sou de Juazeirinho, mas morava em Soledade desde 2010, e aí eu me converti lá na Serva de Soledade, onde eu passei 9 anos lá juntamente com o pastor Ângelo. Nós passamos 9 anos juntos lá, e 2 anos da minha vida, os 2 primeiros anos de convertido, eu alimentava ainda esse ódio do meu pai no meu coração. E aí, um dia de oração matutina, que era nos sábados, pela manhã, nesse dia só foi eu e o diácono Netinho. Acho que os irmãos aqui conhecem a figura do diácono Netinho, Pessoa muito boa, muito bacana, e uma pessoa que eu tenho em alta consideração. Ele, por conta do que ele fez por mim nesse quesito. E aí, naquele dia fatídico, aquela manhã, só foi eu e ele para a oração matinal, matutina, como a gente dizia. E aí, ele, na saída, ele perguntou: Léo, e teu pai? Aí só, meu pai, não quero nem ouvir falar dele. Ele notou o ressentimento que havia dentro de mim. E aí, ele: meu irmão, você precisa tratar isso no seu coração. Você precisa abrir mão desse ódio que você tem, pedir perdão. Senão você nunca vai crescer espiritualmente. E aquilo ficou na minha mente. Eu fiquei até uns dias sem falar com o irmão Netinho, o conselho que ele me deu, pelo ódio que eu tinha no meu coração daquela situação. E ali eu fiquei
remoendo aquelas coisas durante um tempo, até que em 2014, isso foi em 2012, em 2014 eu resolvi tomar a decisão de largar a mão daquele ódio. E aí, no dia do meu casamento, né, em 2014, eu convidei o meu pai. Eu fui em Juazeiro, não encontrei ele, mas deixei o convite para o meu casamento, foi em 2014, eu deixei uma tia minha para entregar a ele. Né, e aí, ele aceitou o convite, e no meu casamento ali, né, na hora do casamento em si, quando ele chegou, eu me abracei com ele, pedi perdão a ele, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, irmãos. O perdão, ele é libertador. E hoje, eu e meu pai temos uma relação muito íntima, muito próxima. E eu vi que aquela caricatura que foi feita dele não era da mesma forma. Então, muitas das vezes, o nosso ódio, ele é irracional. E, para a glória de Deus, hoje eu tenho uma ótima relação com meu pai. Eu amo meu pai, ele me ama da mesma forma. Nós nos encontramos de vez em quando, que ele mora no sítio, eu na correria do ministério, de casa, da universidade. A gente não se encontra muito, pelo menos uma vez na semana eu tento ir lá na casa dele. E nós nos vemos, ele sempre nos abraça, sempre conversa. Como ele diz, daquele mais vem com mais tempo de palestrar, né? De conversar. E aí tem sido momentos maravilhosos. Então, da mesma forma, irmãos, eu desafio você. Se você nutre por alguém algum sentimento de ódio, nós como cristãos, nós nunca conseguiremos crescer com o ódio no nosso coração. O ódio, ele nos atrasa, ele nos torna um assassino. Então, que essa noite nós sejamos desafiados a amar mais as pessoas. E nós sejamos desafiados a deixar o ódio de lado e viver como verdadeiros filhos de Deus, amando uns aos outros, como a mensagem que ouvimos do nosso Senhor desde o princípio. Amém? Eu queria orar com os irmãos nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante desse momento, Senhor, queremos pedir que a bênção do Teu Espírito Santo repouse sobre nossas vidas. Que Ele esteja trabalhando em nossos corações, nesse quesito, Pai, tão importante em nossas vidas, que é o amor ao Senhor, e o amor uns aos outros. Meu Deus, nos ensine a amar com sinceridade, amar com atitudes, não somente com palavras, mas nos ensine a amar verdadeiramente. Sei que isso é um desafio para nós, é uma luta amar as pessoas. Muitas não querem ser amadas por nós, mas que nós possamos, mesmo assim, demonstrar amor por elas, nos esforçar para isso. Pois o Teu Filho Jesus Cristo nos deu o maior exemplo do que é amar. Amar sem ver nada em troca. Amar sem esperar nenhum tipo de resposta ou benefício. Mas simplesmente amar porque Ele é amor. Que nós possamos, assim em nossas vidas, espelhar esse amor que Cristo teve por cada um de nós. O amor perfeito, o amor pleno, o amor verdadeiro, o amor altruísta, o amor ágape. Meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos ajude essa noite. Quebre em nós todas as barreiras, Senhor, que nos impedem que nós amemos mais as pessoas. Quebre em nós todo o orgulho, todo o egoísmo, todo individualismo que age em nossos corações. E que nós possamos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, sermos filhos de Deus, amados do Senhor. E possamos amar a todos os nossos irmãos. Amar aquilo que o Senhor ama, Pai. A Tua igreja, o Teu povo, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor
Aplique esse texto aos nossos corações. Aplique essa mensagem, Pai. Não deixe que nada, Deus, possa fugir da nossa mente. Mas como uma prática diária da nossa vida, esse texto venha, Deus, a trabalhar em nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, Pai, para o louvor de Tua glória. É assim que nós oramos, é assim que eu te agradeço novamente, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.